Aqui a gente verifica agora o amplificador não inversor, agora com sinal alternado, né? Então a gente já tinha visto o comportamento no vídeo anterior com sinal DC, né? Então como que a gente sabe que ele é não inversor, né? Porque a gente fez agora a montagem desse circuito aqui, né? Então agora a gente tem a entrada do sinal na não inversora. Ao invés de a gente usar um sinal DC, a gente vai usar um sinal alternado através do gerador. Vamos mostrar aqui. Então a gente tem menos 12 mais 12 na alimentação simétrica, e na saída, ao invés de multiteste, a gente vai usar o osciloscópio para medir o sinal de entrada e comparar com a saída, né, que a gente vai mostrar. Continua tendo a resistência de 1K e de 2K2. Né? Então o que a gente determinou aqui? A gente determinou o ganho, né, do não inversor, 1 mais RF sobre RN. Então a gente calculou que nosso ganho determinado aqui em função do cálculo é de 3,2. Né? A gente usou, agora, ao invés de usar uma tensão de entrada DC, a gente usou, como no vídeo anterior, a gente usou uma tensão de 2 volts pico a pico ou 1 volt pico, né? Então o que eu tenho aqui? Né? Antes a gente tinha calculado aqui com tensão DC, agora a gente com alternado. Então eu tenho 3,2, que é meu ganho, vezes a tensão de pico, de 1 volt pico, vai dar 3,2. Né? E eu sei que 3,2 pico a pico vai ser como se fosse o dobro, né? 6,4 volts pico a pico, que é a minha tensão de saída. E a gente vai verificar agora o comportamento da não inversão. O que acontece quando a gente não tem a não inversão com o sinal alternado aqui do meu amplificador não inversor em relação ao vídeo anterior que a gente já tem apresentado como DC. Né? Então a gente continua tendo o nosso gerador, né? Uma frequência aqui de 45 Hz, né? Um sinal alternado, né? E no ajuste de amplitude aqui, a nossa saída aqui, né? Então a gente tem o nosso comportamento, né? Continuamos utilizando a fonte simétrica, né? Menos 12 mais 12 é a referência, né? Então meu sistema de alimentação continua sendo o mesmo, né? Aqui a gente tem aqui o mais, né? O mais 12, menos 12, e o nosso barramento de referência aqui abaixo. Então a gente utiliza o osciloscópio para medir a entrada aqui, ó, a tensão de entrada aqui, ó, que é o canal 2, está medindo a tensão de entrada. E o outro osciloscópio, outra saída, no canal 1, está medindo a tensão de saída. O que a gente tem aqui como comportamento que a gente calculou lá? Né? Então a gente tem aqui nosso comportamento. O que a gente tem aqui na escala? Ó, tensão de entrada, canal 2, 1 volt, ó, 2 volts pico a pico, que foi ajustado. Ó, 1 para cima, cada quadrinho vai valer 1, né? Aqui, ó, 1 abaixo e 1 acima. Né? Minha tensão de saída, ó, 5 volts, então cada quadrinho vale 5. Então o que eu tenho aqui? Ó, 5 mais um tracinho aqui, né? Mais um tracinho acima, 6 e um pouquinho de 6, né? Metade, 6,4, né? Um pouco de ruído aqui, mas é aproximadamente 6,4, 6,5 aqui que a gente tem no sinal de saída. Então comprovando, né? O comportamento da não inversão, ó, quando tem positivo na entrada, tem positivo na saída, não tem inversão do sinal. Então esse é o nosso comportamento do nosso amplificador não inversor, que a gente comparou, né? Ou seja, o mesmo característica de circuito que a gente utiliza aqui para o conceito de curto virtual, tanto para C ou DC, é o mesmo conceito, né? Então a gente verificando aqui, ó, em termos de comportamento, o que a gente fez? Então pegou o sinal de entrada aqui, pegou o sinal de entrada, colocou aqui, ó, no pino 3, ó, sinal de entrada no pino 3, né? No pino 2 aqui, ó, a resistência de 1K vai aqui para o terra, que é essa barra marrom que vai lá para a referência, né? E a alimentação aqui sai do pino 2 para o pino 6, que é onde a gente está medindo o sinal com o osciloscópio. Né? Então a gente continua tendo o mesmo comportamento. A alimentação é a mesma coisa, né? Do DC, eu tenho no pino 7 mais VCC, no pino 4 menos VCC, e o sinal entrando no pino 3, na não inversora, e o pino 2 aqui fazendo a montagem que a gente fez aqui, né? Analisou aqui. Ó, a alimentação continua sendo, né, para não inversora, só que a resistência de 1K agora vai para a nossa referência, e o sinal na não inversora no pino 3, que é o circuito que nós montamos. Né? A fonte simétrica, né, que a gente já estudou anteriormente, como que faz a montagem, e a gente já tem na prática. Então esse é o comportamento alternado do nosso amplificador não inversor, né? Que é o mesmo comportamento que a gente tem, né? Só que agora analisando em termos de sinal alternado, e os cálculos são mesmo utilizados para o de tensão DC.